Você é daqueles professores que colocam os alunos para fora da sala? Se não, parabéns. Se sim, você se enquadra como um perfeito mau professor. Eu sou o professor Márcio Aurélio Rodrigues e na videoaula de hoje nós teremos mais uma reflexão pedagógica da obra A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Aurélio falando com vocês mais uma vez. Eu estou aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade do Estado do Mato Grosso para mais uma reflexão pedagógica. Na videoaula de hoje nós veremos mais uma característica de crueldade que faz um perfeito mau professor. Um perfeito mau professor, na perspectiva do Malba Tahan, fala que é aquele que coloca os alunos para fora da sala de aula. Você tem colocado seus alunos para fora da sala de aula? Ou você tem conseguido contornar os conflitos e as indisciplinas dos alunos que acontecem naquele ambiente, naquele contexto? Então hoje nós veremos isso. Qual tem sido o posicionamento do Malba Tahan para nós pensarmos a respeito, para melhorarmos a nossa atuação profissional. Olha o que o Malba Tahan nos fala. Ele fala que o perfeito mau professor, pelo menor pretexto, talvez a criança faz uma gracinha, ou dorme na sala, ou talvez cutuca o colega, desenvolve algum ato de indisciplina. Ele põe o aluno para fora da sala, para fora da classe e manda-o para a diretoria. O Malba Tahan está dizendo que quando nós mandamos os nossos alunos para a diretoria, nós estamos terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Quer dizer um negócio para você. No espaço da sua sala, não tem coordenador, não tem diretor que manda ali dentro. Ali você é a autoridade máxima. Então cabe a você gerir aquele espaço para que a harmonia e para que os conflitos reduzam ao mínimo aceitável. Você tem sido um bom gestor da sua sala de aula? Se você tem jogado fora, se você tem mandado para fora da sala de aula, se você tem excluído os alunos daquilo que é direito deles, você se enquadra como um perfeito mau professor. Essa é uma reflexão pesada que o Malba Tahan está nos dizendo. Ele coloca no seu livro o seguinte, olha, tá certo que em algumas situações extremas é inevitável você colocar os alunos para fora, mas ele fala que essas situações extremas acontecem de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos. Já pensou? É muito tempo. Então nós temos que fazer de tudo para segurar os nossos alunos ali, gerir o nosso espaço na onde nós temos literalmente influência, né? Ele diz ainda que não é aconselhável expulsar alunos da sala de aula ou apelar para a autoridade da direção da escola para manter a sua própria autoridade. Medidas extremas são cabíveis em casos extremos. Medidas extremas são cabíveis em casos extremos. Então não terceirize a sua autoridade chamando o diretor, chamando a coordenadora. Faça a gerência daquele espaço. Ali é o seu espaço de domínio, ali é o seu espaço de atuação e você tem que controlar de forma competente também esse espaço. É uma atribuição pedagógica nossa. Tirar um aluno da sala de aula, excluí-lo do grupo, demonstra arbitrariedade, impulsividade, ou seja, a perda do controle da situação de professores que muitas vezes não sabem lidar com a indisciplina. Eu fico pensando sobre a nossa geração de alunos e talvez o Malba Tahan pudesse flexibilizar um pouco se ele estivesse entre nós convivendo com os nossos alunos. A cada 5, 10 anos que passa, a impressão que dá é que nós temos cada vez mais alunos indisciplinados. Alunos que não respeitam nem muitas vezes pais e mães, e aí chegam para nós lá na escola, lá na universidade, e nós temos que lidar com esses alunos.
Mas nessa reflexão pedagógica nós temos que entender que é nossa responsabilidade. Ao invés de simplesmente excluí-los e falar assim, olha, esse problema não é meu, e colocar o problema para um outro, para um coordenador ou para um diretor, eu simplesmente estou lavando as minhas mãos na onde que de fato eu deveria transformar de alguma maneira a realidade dessa situação. O que um diretor deve dizer para um professor, para um perfeito mau professor, que manda um aluno para a sala, para fora da sala? Você é diretor. Se o seu professor costuma mandar os alunos para fora da sala, o que você deve dizer para ele? Olha o que o Malbatarran nos diz. Olha, sempre que o colega achar que a única solução para o caso é a expulsão do aluno da classe, saia também da classe, mas saia na frente do aluno. A sua autoexpulsão por incapacidade didática. Malbatarran está dizendo, olha, professor, antes de você mandar um aluno para fora, sai primeiro. Já que você não tem capacidade didática de controlar a situação, saia primeiro. Então é importante que nós conseguimos procurar algumas táticas para lidar com esses alunos indisciplinados. E aí eu trouxe para vocês, para finalizar essa nossa reflexão pedagógica, algumas dicas. 4 dicas para diminuir essa questão da indisciplina. No primeiro dia de aula, o professor precisa estabelecer um contrato didático. É importante que todos os professores, no primeiro dia de aula, façam com os alunos os acordos, como que vai ser o procedimento dele, durante aquele ano letivo. Então é importante que no primeiro dia de aula, o professor faça esses acordos. O que a literatura diz? Ser um contrato didático. Quais são as regras que vai gerir a nossa convivência aqui enquanto professor e aluno? Uma segunda dica, nunca grite com o aluno. Isso é sério. Muitas vezes percebe-se que os professores perdem o controle e aí gritam com os alunos. Quando você ou eu grito com meus alunos, eu estou dando margem para ele gritar comigo. Qual que é a conclusão que nós temos? Naquele ambiente, você é o profissional, eu sou o profissional. Então eu tenho que me portar como um profissional. Eu não tenho que revidar a agressão. Eu não tenho que revidar a indisciplina praticando um grito. Devemos tomar muito cuidado com isso. Nunca grite com seus alunos. O professor é o profissional. E cabe a ele manter o equilíbrio, manter o controle. E ele mantém o controle sempre com uma postura de serenidade. Ok? Terceiro aspecto. O professor deve andar pela sala de aula, visitar os alunos em suas mesas. E não simplesmente passar a matéria no quadro, sentar na cadeira, na sua mesa e dizer, tiver alguma dúvida, vem aqui. Não, não é assim não. Quando o professor visita os alunos nas suas mesas, o professor está se aproximando dos alunos. É como se fosse um prefeito. O prefeito não tem que ficar no seu gabinete. O prefeito tem que ficar também andando na cidade, para perceber quais são as coisas que ele precisa melhorar, precisa gerir. Então, ir de encontro com os alunos é uma forma de diminuir os conflitos, ok? E o último aspecto, o professor precisa descobrir quem é o líder daquele ambiente. Nós sabemos que em toda turma tem alguns alunos que têm a característica natural de liderança. Mas uns lideram para o mal e outros lideram para o bem. Então, se você precisa descobrir quem são os líderes. Descobriu quem é o líder para o bem? Traz ele para o seu lado. Ele vai atuar como se fosse um monitor, auxiliando os colegas. Se você descobrir quem é o aluno do mal, o aluno mais bagunceiro da turma, traga ele para o seu lado. Dê atividades, dê atribuições para ele. Ele vai se sentir excluído. Lembrando que a indisciplina é sempre gerada por algum fator de exclusão. Então, muitas vezes, nossos alunos praticam atos de indisciplina porque em algum momento eles têm sido excluídos. Então, inclua eles. Inclua eles. Ok? Eu sou o professor Márcio Urel e na videoaula de hoje tentei passar para vocês que se eu não quero ser um perfeito mau professor,
Eu tenho que aprender a gerir o meu espaço de domínio, a minha sala de aula. E jamais ficar mandando o aluno para a diretoria. Ok? Um abraço, tamo junto.